Olá, meus amigos. Para quem não me conhece, sou o professor Odo Lourenço de Processo Civil. Estou aqui diretamente do curso Fórum fazendo uma gravação para vocês sobre pílulas jurídicas sobre o novo Código de Processo Civil. Então, gente, convido primeiro todo mundo a participar, a nos seguir nas redes sociais, entrar no canal do curso Fórum no YouTube, nos acessar, seguir, compartilhar. Vamos divulgar as informações, tá? Compartilhar o conhecimento, isso que é o mais importante. Gente, o primeiro ponto que eu destaco para vocês é nós conversarmos um pouquinho sobre o princípio do contraditório no novo CPC. O artigo 10 do novo CPC, ele traz uma regra importantíssima, tá? Uma questão que a jurisprudência não separava e o novo CPC fez muita questão de enfatizar, tá? Então toma cuidado com esse artigo 10 do novo CPC. O artigo 10 do novo CPC, ele estabelece que o magistrado tem que observar um contraditório prévio mesmo quando se tratarem de questões de ordem pública, questões que o juiz possa conhecê-las de ofício. Ou seja, vamos lá, vamos melhorar o assunto. Nós sabemos que a jurisdição ela é inerte. O artigo 2º do CPC ele nos traz essa regra que é uma regra básica do processo civil. Só que em muitos casos, a lei autoriza o magistrado reconhecer assuntos de ofício. Por exemplo, incompetência absoluta. O artigo 64, parágrafo 4º do novo CPC, ele traz a previsão do juiz reconhecer, por exemplo, a incompetência absoluta de ofício. 64, parágrafo 1º, né? Eu falei 4º. O 64, parágrafo 1º, admite que o juiz, por exemplo, numa incompetência em razão da matéria, incompetência em razão da pessoa, ele possa reconhecer esse assunto de ofício. Bem como vários assuntos listados no artigo 337, litispendência, perempção, coisa julgada, são matérias que o juiz tem toda a liberalidade de conhecê-las de ofício. Agora o que você tem que perceber é o seguinte, o fato do juiz ter a possibilidade de conhecer certos assuntos de ofício, isso não quer dizer que ele possa conhecer da matéria sem antes ouvir as partes. Isso que é importante. Então, por exemplo, um processo está tramitando. Vamos supor que o juiz ache, por exemplo, que há litispendência do seu processo com outro processo. O que ele tem que fazer? Digam as partes sobre eventual litispendência existente com o processo número tal. Percebeu? Antes dele sair extinguindo o processo sem resolução de mérito, primeiro ele provoca as partes, para que as partes se manifestem se há ou não há litispendência. Isso é muito importante porque você constrói novas bases do processo civil. Você estabelece com isso um processo civil mais democrático, onde o magistrado não decide por conta própria, ele escuta as partes. Ao ouvir as partes, você constrói a decisão judicial. Você forma uma decisão judicial no que nós chamamos hoje no novo CPC, uma decisão construída com base num processo civil cooperativo. Perceba que antes do juiz decidir, ele escuta as partes. Isso pode, inclusive, diminuir a incidência de recursos. Porque se as partes são ouvidas, esgotam os seus argumentos, trazem todos os argumentos necessários sobre aquela matéria, evita que o juiz, por exemplo, tome uma decisão precipitada. Isso é importantíssimo. Isso nunca foi observado na nossa legislação. Isso nunca foi atentado na jurisprudência. Então perceba, conhecer um assunto de ofício é completamente diferente de conhecer um assunto sem manifestação das partes. Perceberam bem? Então toma cuidado com esse artigo 10. Esse artigo 10 ele veda, né, traz uma proibição a decisões surpresas. Juiz não pode surpreender as partes. Antes de decidir, primeiro ele tem que ouvir as partes, ainda que seja uma matéria possível de ser conhecida de ofício. Tudo bem?